Salve, galera bonita, galera fantástica, galera maravilhosa da 202, da Escola Jovem de Tubarão. Turma incrível, turma fantástica, que está aqui comigo nesse exato momento, no seu tempo escola, só que em casa. Por uma questão de distanciamento social, nós estamos tendo uma aula de história especial sobre os governos gerais do Brasil. Estou neste exato momento com a Daniele da Silva Barreto, a Laisa de Souza Ribeiro, a Maria Clara Inácio Sá, a Cecília Marinho da Silva, o Pedro Henrique Santiago Cândido, a Beatriz Pereira Zabotti, a Letícia Araújo Gomes e o Kellington Carara. Todos sejam bem-vindos à minha casa e vamos fazer esta aula especial. A todos já digo também para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativarem o sininho, pois toda semana nós temos vídeos novos falando de história regional, história do Brasil e do mundo. Hoje já passamos da marca dos 3.000 mortos no Brasil por dia com a pandemia de Covid-19, já passando do total de 300 mil pessoas desde março do ano passado. É realmente um número infeliz. As vacinações estão ocorrendo e também lembramos no dia de ontem os 47 anos da grande enchente de 1974. Estudantes, senhoras, senhores, senhoritas e a todos que este vídeo estiver chegando neste exato momento. Vamos falar sobre os governos gerais do Brasil. Tivemos 3 grandes governadores gerais no início da nossa colonização. Nós tivemos Tomé de Souza, de 1549 a 1553, Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e Men de Sá, de 1558 a 1572. Eles foram os 3 governadores gerais que o nosso país teve no início da sua colonização, quando estavam se formando as chamadas capitanias hereditárias. Capitanias estas, é bom que vocês lembrem, foram 15 no total, e apenas 2 deram certo, 2 deram lucratividade ao nosso país. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. É bom que vocês lembrem que, especificamente, nós tivemos a capitania de Santana, a de São Vicente, a de Santo Amaro, a de São Tomé, a do Espírito Santo, a de Porto Seguro, a de Ilhéus, a da Bahia, a de Pernambuco, a de Itamaracá, a capitania do Rio Grande, a capitania do Ceará e a capitania do Maranhão. Totalizando mais de uma capitania, às vezes, para cada uma, dando um total de 15. As capitanias, elas se formam com a lógica de uma carta de doação que o rei dava especificamente ao donatário. O donatário ele não era o proprietário da capitania, mas ele tinha uma parcela dessas terras. E ele também tinha o poder de vida e de morte sobre os que habitavam nela. E ele também tinha uma carta foral, que estabelecia os direitos e os deveres do capitão-mor. Alguns dos direitos dele era de criar vilas, distribuir terras, ter autoridade sobre estas terras. E, ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês lembrassem, ele podia escravizar os índios para obrigá-los a trabalhar na lavoura. E ele ganharia 5% do lucro de tudo. Já deveres, ele tinha que dar ao rei de Portugal 10% de todos os lucros, 25% dos lucros dos metais preciosos e das pedras que fossem encontrados, e também o monopólio da exploração do pau-brasil. Lembrando que o pau-brasil era madeira encontrada em grande quantidade em todo o nosso litoral e que foi praticamente extinta. Sinalizem para mim, pessoal, vocês estão me ouvindo claramente? Tá tranquilo? Obrigado, então, Maria Clara Inácio Sá. Dando continuidade, 2. Obrigado, Kellington, Cecília, Pedro. Obrigado pelo feedback. Gente maravilhosa da nossa querida 202. Laisa respondendo, Letícia respondendo. É isso aí. Pessoal incrível, pessoal maravilhoso da 202, da Escola Jovem de Tubarão.
Estamos hoje em um dia agradável, já do outono, do hemisfério sul, aqui na cidade de Tubarão, que fica no sul do mundo. Fica muito distante de Lisboa, de onde começou todo o processo de grandes navegações. E lembrando, mas ficamos muito perto de Laguna, o ponto final do Tratado de Tordesilhas. O ponto inicial, vocês sabem, seria em Belém e terminaria, obviamente, em Laguna, uma linha imaginária que estabelecia a organização do Tratado de Tordesilhas, que diz que, em 1494, todas as terras situadas a 370 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceriam a Portugal. Depois, as demais terras pertenceriam à Espanha. Isto no Novo Mundo, isto na América, isto nas terras descobertas. Um detalhe: o Brasil vai ter o formato atual a partir de 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid. Em 1750 já existiam as Minas Gerais e o ouro já estava sendo retirado da região das Minas, principalmente de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Muito bem. Uma coisa é certa, tá? Muito clara, muito específica. Eu gostaria que vocês compreendessem que a primeira capital do Brasil foi Salvador, depois o Rio de Janeiro e depois Brasília, óbvio. Então, a primeira capital do Brasil, ela começou em 1º de maio de 1549. 1º de maio de 1549, Salvador começou a ser construída, organizada. E um detalhe: problemas inúmeros estavam acontecendo nas capitanias hereditárias. Portugal tentou organizar, tentou resolver e tentou solucionar os problemas na sua colônia na América, que era realmente a América portuguesa, forte, grandiosa. E Dom João III vai instituir o governo geral de Tomé de Souza, de Duarte da Costa e depois de Mendes Sá. Isso é um detalhe. Eu quero que vocês lembrem desse fator, que de 1549 até 1572, 3 governadores controlaram o Brasil em Salvador, na Bahia. Se vocês não conhecem a Bahia, vocês deveriam conhecer. É um detalhe muito, muito importante. Eu gostaria de esclarecer isto para vocês. Uma coisa séria: dentro da capitania da Bahia, nós tivemos então a sede do governo geral, a primeira capital, Salvador, estabelecida em 1549, como eu já falei para vocês. Ora, a partir de então, o governo geral estabeleceu um grande regimento interno. Militares defendiam toda a colônia. Defendiam mesmo, João? Olha, foram criadas fortalezas, tá? Foram criadas fortalezas desde o norte, nordeste, sudeste e até o sul. É bom lembrar que já por volta de 1750, já no estabelecimento do Tratado de Madrid, Florianópolis, por exemplo, teve várias fortalezas construídas. São José da Ponta Grossa, Anhatomirim, Santo Antônio de Ratones, Naufragados, no sul da ilha, a Fortaleza de Santana, que fica embaixo da ponte Hercílio Luz. Eu tive a oportunidade de ir em todas as fortalezas de Floripa, que era Nossa Senhora do Desterro, exceto a Fortaleza de Naufragados. Um objetivo meu, a Fortaleza de Naufragados, ela é acessada, no caso, ela é acessível pelo sul da ilha, ou você pode ir pela Praia do Sonho, basicamente antes da subida do Morro dos Cavalos. É uma ilha e é uma fortaleza que não está ainda preservada e organizada pelo IFAM. Curiosamente, eu gostaria de dizer para vocês, curiosamente, eu gostaria de falar com vocês que eu pretendo, se Deus quiser, não neste ano, mas no ano que vem, quando os alunos já estiverem no terceirão, fazer uma visita. E se Deus quiser, nós já estaremos sem esta pandemia assolando o planeta. Vamos torcer para que dê certo e eu consiga visitar pela primeira vez esse local maravilhoso, selvagem, primitivo, arqueológico, junto com alunos fantásticos como vocês, que estão, ora, neste momento, no dia 25 de março,
me assistindo. Eu falei então dos militares protegendo e defendendo militarmente a colônia com fortalezas. Tinham vários administradores. Esses administradores, eles estavam vinculados a assuntos financeiros da colônia. Também nós tínhamos os judiciários. Inclusive, eles tinham o direito de nomear funcionários de justiça e alterar penas. Vocês sabiam, por exemplo, que teve Tribunal da Santa Inquisição no Brasil, que teve perseguição de pessoas? Vocês sabiam que em Florianópolis eles chegaram a matar até mulheres consideradas bruxas? São questões muito, muito, muito interessantes, muito, muito claras. Diz, inclusive, que vieram para cá os chamados cristãos novos, que eram os judeus, que tinham que adotar e aderir ao cristianismo. Eles acabavam ganhando sobrenomes diferentes, que tinham relação com plantas e com frutas. Se você tem, por exemplo, o sobrenome Pereira, Oliveira, Ribeiro, nomes que têm relação direta como Souza, Silva, se você tem essa origem portuguesa, lá no passado, há mais de 500 anos, você muito provavelmente teve sangue judeu e era um cristão novo. Nem tudo estava sob domínio do catolicismo. Então, essa questão judicial, eu quero que vocês compreendam, era muito clara. Eles perseguiam e matavam pessoas em Portugal. Eles queimavam pessoas vivas. Isso é uma coisa específica. Mas os negros que também para cá vieram, e muitos brancos acabaram adotando o candomblé, e depois disso a umbanda, que são as religiões afro-brasileiras, que também foram perseguidas pelo Tribunal da Santa Inquisição. Essa mistura religiosa é muito perceptível no Brasil. E eu quero que vocês lembrem, a autoridade da igreja mandou para cá representantes do Tribunal do Santo Ofício, do Tribunal da Santa Inquisição. Eu gostaria de lembrar para vocês, especificamente, em 1591, em 1618 e em 1627, na Bahia e em Pernambuco, houveram visitas e ela perseguiu um grande número de judeus que tinham vindo de Portugal, tá? E, ao mesmo tempo, eles eram acusados de praticar em segredo a religião judaica e, ao mesmo tempo, a Inquisição perseguiu outras pessoas por feitiçaria, considerando blasfêmias e até práticas sexuais proibidas. A Santa Inquisição perseguia, matava ou fazia coisas até piores com homossexuais e também com prostitutas no Brasil no período inquisitório. É bom que se lembre disso. Alguma pergunta, pessoal? Posso dar continuidade? Nenhuma pergunta? Tudo bem. Perfeito. Então, com isso, a gente tem a justiça, tem os administradores e tem os militares. Mas nós temos também as autoridades eclesiásticas, que eram os padres e aqueles que vinham para cá para cuidar também da fé católica das pessoas. Lembrando que a única religião que poderia existir no Brasil era o catolicismo. Somente no século XX é que outras religiões começaram a ser aceitas efetivamente, embora no século XIX os luteranos de origem alemã tivessem vindo para cá. É bom que se lembre disso. Quanto aos cristãos novos, eles ficaram bem claramente ocultos na sua religiosidade, assim como os praticantes do candomblé e da umbanda e os adoradores dos deuses da natureza, que eram os nossos queridos indígenas. Tínhamos também outras funções, como o ouvidor-mor, que era nada mais nada menos do que um cara responsável por cuidar dos assuntos da fazenda, financeiros, e o capitão-mor, que era o defensor militar de toda a terra litorânea. Bem, os governadores gerais, como eu disse para vocês, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, foram caracterizados por algumas situações no Brasil. Tomé de Souza, por exemplo, criou o primeiro bispado do Brasil, obviamente na Bahia. Ele implantou a pecuária, ele incentivou o cultivo de cana-de-açúcar, e é bom que se lembre que ele organizou expedições para procurar metais preciosos, Tomé de Souza. Ele conseguiu fazer o que a gente chama de aculturação dos indígenas, fazer com que os indígenas usassem roupas europeias,
passassem a ser católicos e, ao mesmo tempo, deixassem a sua vida considerada para eles selvagem e não civilizada. Bem, temos um segundo governo geral, e foi Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Um detalhe simples: os jesuítas, os padres jesuítas vieram para cá nesta época. E o mais importante foi José de Anchieta, que fundou, ok, o colégio, é bom e importante que se diga isso, o Colégio de São Paulo, o Colégio de José de Anchieta, o Colégio Jesuíta. Existe uma réplica desse colégio lá em São Paulo, do lado da Catedral da Sé, na Praça da Sé. Durante o governo de Duarte da Costa, é bom que se lembre que os franceses invadiram o Rio de Janeiro e fundaram a França Antártica. Isso foi de 1555 a 1567. Então, os franceses também já dominaram o Rio de Janeiro, ao lado dos índios tupinambás. Acabou não dando muito certo, tá? É bom que se lembre. Já no terceiro governo geral do Brasil, nós tivemos Mendes Sá, de 58 a 72. Foi um governo mais longo. Infelizmente está passando um barulhinho aí agora de pessoas na rua com carros de som. Mas vamos continuando, estamos ouvindo. Dessa época, os franceses foram expulsos do Brasil com a ajuda do sobrinho dele, Estácio de Sá, que foi um grande homem da arte militar do Brasil. Expulsaram os franceses em 1567, é bom lembrar, durante o governo de Mendes Sá, e também lutou contra os indígenas. Aí acontecem as grandes linhas de assassinatos, deixando os caras realmente em maus lençóis, envolvendo os indígenas até com infecções gripais. Coisas terríveis aconteceram. Mortes por epidemia, assassinatos, destruíram centenas e centenas de aldeias no litoral brasileiro no século XVI. Esse é um ponto que eu gostaria de falar muito claramente para vocês. Outra coisa que nós devemos aqui esclarecer, observando a história do nosso país, é que teve uma grande linha de conflito chamada de Confederação dos Tamoios. Olhem bem, o que foi esta Confederação dos Tamoios? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês compreendessem que os tamoios são indígenas e que houveram grandes lutas e batalhas para organizar a estrutura do nosso país. Para combater a escravidão dos índios, que era basicamente feito pelos portugueses aqui no Brasil, é bom que se lembre um detalhe muito importante. Os padres jesuítas resolveram se unir para tentar acabar com essa escravidão. Tanto é que criaram lá no Rio Grande do Sul os 7 povos das missões, criaram missões na Argentina, criaram missões no Paraguai. Eu estive antes da pandemia, em janeiro do ano passado, nos 7 povos das missões, e posso dizer que os padres jesuítas eles foram extremamente organizados e organizaram as tribos indígenas de maneira socialista, de maneira séria, de maneira amplificada e verdadeiramente contundente. Ora, acontece que muitos dos tupinambás indígenas brasileiros do litoral, tupiniquins, carijós, guaianazes, de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles, especificamente, fizeram uma aliança contra os portugueses. E essa aliança, junto com os franceses, foi chamada de Confederação dos Tamoios. É bom que se lembre que tamoio significa nativo. Tamoio significa nativo. É bom que se lembre também que era uma guerra dos nativos, dos donos da terra contra Portugal. A Confederação dos Tamoios foi uma guerra dos índios contra os portugueses. E, obviamente, com o apoio dos franceses, tá bom? Essa guerra durou 5 anos, de 1562 a 1567. Em 1567, os franceses são expulsos da França Antártica, que é o Rio de Janeiro, já no governo de Mendes Sá.
E quem fez essa expulsão, já falei para vocês, foi Estácio de Sá. Estácio de Sá, bebês. Continuando, muitos líderes se destacaram. Líderes indígenas mesmo, como Cunhambebe, Aimberê, índios que lutaram pela sua liberdade, pela expulsão dos portugueses do Brasil, que acabou não acontecendo. Tiveram altos e baixos esses ataques. Isto é verdade. E uma coisa que realmente ajudou Portugal foi a epidemia de varíola que matou milhares de índios. Mais uma doença. Um detalhe: em 1564, uma grande epidemia atacou todo o litoral. O próprio Cunhambebe, ele acabou morrendo dessa praga, a varíola, que é uma doença também infecto-contagiosa que se espalha de forma epidêmica e pandêmica. A Confederação dos Tamoios ela acaba com a expulsão dos franceses, com a expulsão dos franceses da França Antártica. E um detalhe básico: eles não tinham armas de fogo, eles não tinham como se defender de maneira específica. Eles tinham pouquíssimas armas de fogo e os portugueses estavam muito bem estruturados. Eles enviaram muito reforço militar de Portugal para o Brasil e conseguiram acabar com esta guerra de 5 anos. Então teve uma guerra indígena no Brasil, foi a Confederação dos Tamoios. O padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta tiveram uma grande importância para a vitória dos portugueses. Interessante, né? Os jesuítas defendiam os índios, mas neste momento defenderam os portugueses. E então aconteceu um tratado de paz, um tratado chamado Tratado de Iperói. E na realidade tornou-se um tratado de morte para os tupinambás. O final da guerra foi desigual, foi violento. Cerca de 3.000 sobreviventes foram levados para algumas aldeias pelos jesuítas do Rio de Janeiro e na Bahia. Foi uma coisa terrível que aconteceu na história do nosso querido país chamado Brasil, no início da nossa organização territorial. Eu gostaria que vocês lembrassem disso claramente. Então, nesse exato momento, a gente falou sobre os governos gerais do Brasil, sobre a Confederação dos Tamoios, e eu gostaria que vocês, no caso, continuassem seus estudos e aproveitem muito todas essas discussões. Fiquem com Deus, que tudo de bom aconteça e até uma próxima oportunidade. É o que nós temos.